Mas o que o padre Alberione, ele assim representou na igreja, né? E com essa fundação, não de uma congregação, mas de uma família religiosa composta de homens e mulheres. Agora, o fato é que é, esse fato de ser homens e mulheres não foi uma coisa assim casual, Padre Alberione, né? Como se de vez em quando ele sonhasse e de manhã ele fundasse uma coisa nova, né? E as mulheres. Nós podemos constatar isso, que no início da missão, né, para formar, então, sacerdotes, ele era formador, era diretor espiritual, professor em Alba, ele escreveu o livro Anotações de Teologia Pastoral, que era uma proposta de uma pastoral, claro, pensando na paróquia, mas uma paróquia, né, com uma visão pastoral. E, imediatamente, ele publicou o outro, A Mulher Associada ao Zelo Sacerdotal. Então, já o título, a gente teria muito o que falar de tudo isso, né? Mas a projetualidade, então, do padre Alberione foi, assim, desde o início, colocar homens e mulheres a serviço do Evangelho. Evidentemente, em tudo há uma evolução histórica, porque não se pode realizar tudo, né, de um momento. Vai chegando aqueles momentos e uma pessoa de Deus, no discernimento, vai vendo, né? Por um lado, a história que caminha, e, por outro, a pessoa atenta à voz do Espírito para ir correspondendo a um projeto. Então, a família paulina, né, não é feita de congregações soltas, é uma instituição, né, pensada em termos de humanidade. Homens e mulheres a serviço do Evangelho. Como traduzir isso na prática? Foi acontecendo, né? Foram sendo fundados, houve um caminho, e então precisava que cada congregação se consolidasse no seu caminho, né? E quem é que coordenava tudo? É claro que era o padre Alberione, com as referências maiores, né? A Tecla, a Escolástica, e depois assim por diante. Mas quem dava o tom de tudo e o momento certo, e para dizer em italiano, guai se não fosse assim, ai se não fosse assim, se não era como ele dizia, fora. E nisso a gente teve exemplos de fora, gente que ele tinha colocado, né, para exercer uma função, não correspondia àquele desígnio que ele via que Deus queria, ele mandava embora na hora, né? Porque ele se sentia que tinha recebido esse dom de Deus e ele era responsável diante de Deus para levar à frente esse projeto, né? Então, nesse sentido, homens e mulheres, né, congregados nessa família, e podemos dizer que, então, não é que havia, quem sabe, um valor maior num ou no outro. Claro que, historicamente, as coisas caminham como caminho, né? E na igreja é sempre assim. Chega um certo momento, para ir para frente, a gente faz memória. E fazendo memória dos inícios, a gente pode reencontrar a fisionomia. E aí ver, né, as devidas afinações que se tem que fazer para levar à frente o carisma. É claro que não há caminhada histórica perfeita, né? Vai com os limites e até com os erros, né? E o padre Alberione até ele reconhece isso também. Mas nesse sentido, né, o padre Alberione
naquele tempo, né, se havia essa percepção para a importância dos meios, né, eu acho que, igualmente, a gente pode pensar a novidade tão grande, né, que ele percebeu nessa presença da mulher nesse projeto de evangelização. Outros haviam fundado as congregações femininas para uma coisa e outra, né? Mas ele pensou homens e mulheres juntos. E aqui, então, está essa grande parte das mulheres, que é a maior parte das fundações do padre Alberione para realizar o projeto dele.